Você sabe quais são os 5 maiores fundos imobiliários de shopping da bolsa, considerando o número de investidores? Vamos apresentar os 5 FIIs e falar os desafios que o setor de shopping está passando. E aí, investidores? Vamos explorar os fundos imobiliários de shopping, revelando aqueles que conquistaram o maior número de cotistas, que são os FIIs XPML11, o VISC11, o HSML11, o MOL11 e o HGBS11. Além de falar deles, vamos falar dos desafios que esses fundos se enfrentam recentemente. Em agosto, os shoppings fecharam 127 lojas, sendo a líder desse movimento a Polishop, loja do Tubarão João Apolinário. Então, se você é um investidor interessado em FIIs de shoppings e deseja saber quais deles têm atraído mais cotistas, ou se deseja entender como esses fundos estão lidando com as mudanças no mercado, esse vídeo é para você. Mas agora me diz, você possui algum fundo imobiliário de shopping na carteira, ou você pretende adicionar algum? Deixe nos comentários qual que você está de olho. Você já deve saber que os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, são uma ótima opção para quem deseja construir uma renda passiva. E dentro desse universo, os FIIs de shoppings têm se destacado. Vamos começar com uma introdução dos fundos de shoppings que têm o maior número de cotistas. Para começar, o maior desse setor é o XPML11, que conta com mais de 357 mil cotistas. O XPMOLs também lidera em patrimônio com um total de 3,5 bilhões de reais. Em segundo lugar, temos o VISC11, com impressionantes 262 mil cotistas. Em relação ao patrimônio, o fundo Vinci Shop Center, o VISC11, ocupa a terceira posição. O próximo com o maior número de cotistas é o HSML11, com 165 mil cotistas, tendo um P sobre VP interessante, abaixo de 1. Em quarto, temos o MOL11, com 129 mil cotistas e um patrimônio de 118 bilhões. E por fim, o HGBS11, que tem feito adições na carteira com o final de sua emissão, e ele que tem o menor número de cotistas, 89 mil cotistas. Agora você já sabe quais são os maiores fundos de shoppings até o momento em número de investidores. Vamos explorar mais detalhes sobre esses FIIs e a situação atual, mas antes, se você está gostando do conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Agora a gente vai falar sobre a situação atual das lojas dos shoppings. Tá aumentando, tá diminuindo, é isso que a gente vai ver. No mundo dos investimentos, estar ciente dos desafios enfrentados pelos setores que você investe é crucial. E falando sobre o mercado de FIIs de shoppings, é importante entender o cenário atual das lojas. Não sei se você chegaram a ver, mas no mês de agosto, uma pesquisa feita pelos analistas do Bank of America, o BOFA, com 146 shoppings e um total de 28 mil lojas, foi observado que mais lojas fecharam do que abriram nesse mês, o que é de interesse do cotista de um fundo imobiliário de shoppings, já que o que é de interesse do cotista de fundo imobiliário de shopping, já que o dividendo é pago em relação ao aluguel das lojas, além do uso do estacionamento. O menor número de lojas é preocupante. No mês de agosto, 127 lojas foram fechadas nos shoppings com grandes empresas fechando as portas. Dentre elas, destaque para a Polishop, que liderou fechando 9 lojas. Em seguida temos a Triton, Bucket, Ponto, que é Ponto Frio, e a Imaginarium fechando 5 lojas cada. E no caso da Polishop, esse é um processo que já vinha acontecendo já faz um tempo. Desde o início do ano, ela já fechou 22 unidades por conta dos impactos na redução das vendas que teve por conta da pandemia e que levaram a problema com os aluguéis. Já no caso da Imaginarium e a Bucket, elas fazem parte do grupo que pertence a lojas americanas e que, devido à reestruturação, estão vendendo seus ativos para fechar as contas. Já no caso da Ponto, até então não tinha fechado lojas, mas a situação do grupo Casas Bahia é complicada. Todo dia parece ser um novo fundo para a ação, que está em processo de reorganização e que, para ter capital, está fechando as lojas. Eles estão tão desesperados que até mudar de ticker eles mudaram na Bolsa de Valores. Isso tudo deixa claro a dificuldade que as empresas do varejo vêm passando, principalmente o varejo do setor de roupas e o de linha branca, que são os eletrodomésticos. Os juros altos pioram ainda mais os altos endividamentos das empresas e faz com que o consumidor compre menos. Assim, com dívidas corrigidas a juros altos e sem consumo nas lojas, o resultado não pode ser outro, o fechamento em cadeia das lojas. Mas nem tudo está perdido. Vale comentar que em julho, 82 inaugurações ocorreram, o que mostra que em cenários desafiadores como o atual, é importante que os investidores sejam cientes das empresas O que mostra que em cenários desafiadores como o atual, é importante que os investidores estejam cientes das empresas que compõem a carteira de FIIs de shoppings. Veja se são empresas saudáveis, com bom fluxo de caixa, porque assim elas pagam aluguel e você recebe seu dividendo sem dor de cabeça. E para compreender a situação atual dos fundos imobiliários de shoppings, é essencial considerar o cenário econômico em que esses ativos estão inseridos.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, em agosto, o mercado de shoppings no Brasil enfrentou uma retração no faturamento. O faturamento teve uma queda de 1,6% em comparação com o mesmo mês de 2022, e quando levamos em consideração a inflação nesse período, a retração aumenta, chegando em 6% em termos reais. Essa retração do faturamento dos shoppings mostra em números o que falamos há pouco sobre os consumidores não estarem indo comprar tanto e as lojas fechando, indicando o desafio que o setor enfrenta. O importante agora é focar em shoppings com bons inquilinos e nada melhor do que começar sua análise pelos fundos imobiliários de shoppings favoritos dos investidores, já que possuem o maior número de cotistas. Então agora vamos entrar em mais detalhes sobre alguns dos maiores FIIs de shoppings. E vamos começar com o número 1 em número de cotistas, o XPML11. O XPML11 chama a atenção de muitos investidores, tendo 357 mil cotistas, e vamos entender o porquê. Para começar, o XPML11 apresenta um dividend yield de 8,72%, o que é um indicativo interessante para quem busca bons pagamentos de dividendos. Além disso, seu preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP, é de 0,99, o que pode ser uma oportunidade para quem busca ativos com um preço atrativo, um pouco abaixo do preço justo. Além disso, o fundo possui uma vacância de 3%, o que é uma boa notícia, pois uma menor vacância geralmente está relacionada a um desempenho financeiro mais sólido. O XPML11 mantém uma carteira com 12 ativos, o que proporciona uma boa diversificação. Uma característica interessante do XPML11 é a sua consistência no pagamento de dividendos, conforme podemos observar em seu gráfico. Isso é um sinal de estabilidade e compromisso com os investidores. Os dividendos também vêm crescendo constantemente, o que é importante porque para rentabilizar de verdade, é necessário repassar a inflação nos aluguéis. Uma notícia recente é que o fundo imobiliário anunciou a compra de uma fatia adicional do Plaza Sul Shopping em São Paulo, que é o shopping da imagem da direita. Essa operação totaliza 60 milhões e aumentará a participação do XPML11 no shopping para 20%. E o que isso significa para você, investidor? De acordo com estimativas da própria gestora, essa aquisição resultará em um dividend yield anual de 15% no primeiro ano da aquisição, considerando o pagamento parcelado. A gestora também prevê que o negócio vai gerar um adicional anual de 17 centavos em dividendos por cota. Isso pode representar uma boa oportunidade para investidores que buscam um fluxo de renda mensal sólido. Só que é importante sempre se lembrar que os ganhos passados não vão garantir os ganhos futuros. Agora, mudando de FII, vamos falar do VISC11, o segundo na lista. Para começar, o VISC11 apresenta um dividend yield de 8,52%, o que é um indicativo atraente para investidores que buscam uma renda passiva. Seu preço sobre o valor patrimonial, P sobre VP, é de 1,02, o que sugere uma avaliação equilibrada, mas um pouco acima do preço justo dos ativos do fundo. Esse FII possui uma vacância um pouco acima dos seus pares, de 8,30%, mas por outro lado tem uma carteira robusta, composta por 20 participações em shoppings, distribuídas por 12 estados do Brasil e administrada por 9 diferentes operadoras. Isso mostra a grande diversificação do portfólio. Em setembro, o VISC apresentou um lucro de 24 milhões, um aumento notável de 48% em relação a agosto, quando o FII havia anunciado 16 milhões em lucro. No mesmo mês, o VISC11 manteve pagamento de 17 milhões em dividendos, um recorde histórico correspondente a 92 centavos por cota. Esse resultado foi influenciado pela conclusão de venda parcial do Iguatemi Bosque, gerando um resultado não recorrente de 65 centavos por cota. Após a distribuição, o fundo ainda tem resultado acumulado não distribuído de 99 centavos por cota que pode ser utilizado para distribuições futuras. Então, se você é um investidor que busca renda passiva com dividendos sólidos e um histórico de crescimento, o VISC11 pode ser uma opção a ser considerada. Os dividendos vêm crescendo e a sugestão bem ativa traz valor para o cotista com as renovações de portfólio, como acabamos de falar. É importante lembrar que qualquer investimento envolve riscos e desempenhos passados não garantem resultados futuros. Então, sempre faça sua própria pesquisa e avalie se o fundo se encaixa ou não na sua estratégia de investimento. Estamos no terceiro FII, o HSML11. O fundo oferece um dividend yield bem atraente de 9,34%, o que torna ele uma opção atrativa para investidores em busca de renda mensal. Seu preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, é de 0,98, sugerindo que as cotas do fundo podem estar sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor real. O fundo possui um portfólio composto por 7 ativos localizados em 5 estados diferentes, com apenas 4,5% de vacância. Essa diversificação geográfica é uma estratégia importante para mitigar riscos. Imagina se alguma catástrofe natural acontece em uma região. Por você estar diversificado geograficamente, você evita ficar sem o seu fluxo de dinheiro. É interessante também falar que o HSML11 está revisando seu guidance para cima a partir de janeiro de 2024, projetando valores entre 73 centavos e 76 centavos por cota. Isso representa um aumento significativo na distribuição de rendimentos, acima de 20% em relação a 2019. E isso apenas com base na melhora do resultado operacional do portfólio. Agora, mesmo com essa projeção para cima e os dividendos do HSML11 ter demonstrado crescimento, recentemente ele tem se mantido estável na faixa dos 74 centavos por cota. Esse FII é mais um que pode ser interessante fazer uma pesquisa mais aprofundada. E agora é a vez do MAL11, vamos analisar esse FII.
O MAL 11 oferece um dividendo de 8,26% e o seu preço sobre o valor patrimonial, o P sobre o VP, é de 0,96, ou seja, suas cotas estão sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor real. O fundo possui um portfólio diversificado composto por 9 ativos. Ele tem uma vacância de cerca de 4% em relação à sua área bruta locável, que é igual ao número apresentado no mês anterior. O MAL 11 é uma opção para investidores que buscam dividendos crescentes, pois, como podemos ver no gráfico, ele tem crescido de forma moderada, mas vem subindo os seus rendimentos. E finalmente chegou a vez do HGBS 11. Com o menor número de cotistas entre os 5, esse fundo possui 89 mil cotistas. O HGBS 11 está nos últimos 12 meses com um dividendo de 7,96%, também um pouco abaixo dos seus pares. Ainda possui um indicador P sobre VP acima de 1, sendo 1,02, o que sugere que as cotas estão sendo negociadas acima do seu valor patrimonial. Só que tem um detalhe interessante desse fundo e é a sua gestora, que tem feito diversas movimentações depois de encerrar a sua nona oferta pública de emissão de cotas, em que arrecadou mais de 600 milhões de reais. O FII usou esse capital para impulsionar o crescimento do fundo e adquirir novos ativos. Dentre esses ativos, o HGBS 11 está em processo de aquisição em 3 ativos: 60% do Shopping Capim Dourado, que é o maior centro de compras em Palmas, capital de Tocantins; 43% do Boulevard Shopping Bauru, que também representa fortemente as compras na região de Bauru, interior de São Paulo. Por fim, ele também vai ter 60% do Shopping Jardim Sul, e todas essas aquisições dão um investimento de 443 milhões. O fundo tem mantido um histórico de crescimento dos dividendos e nos últimos meses tem distribuído dividendos generosos, que saiu de 1,29 por cota para R$ 2 por cota devido ao aumento da receita operacional. Agora vamos ver como seria uma possível carteira de fundos imobiliários de shopping. Vamos simular essa carteira como se ela tivesse uma cota de cada um dos fundos imobiliários de shoppings vistos nesse vídeo. Bom, uma cota do XPML 11 é R$ 111,44, o VISC 11 é R$ 117,36, já o mais barato, o HSML 11, é R$ 93, o MOL 11 é R$ 115,54 e por fim, o HSBS 11 é o mais caro dentre os 5, sendo R$ 229,42. Você pode começar com menos de R$ 100 investindo, por exemplo, no HSML 11 de R$ 93, ou você pode ter os 3 por menos de R$ 1.000, que no caso seria R$ 666,76. Algum desses fundos imobiliários chamou sua atenção? Você tem algum deles na sua carteira? Deixe nos comentários e vamos descobrir qual o favorito do pessoal. Vimos de forma breve um pouco de cada um dos maiores fundos imobiliários de shoppings em relação ao número de cotistas, e falamos um pouco dos desafios que os gestores têm em renovar as lojas vazias. Se você gostou desse vídeo e deseja ver mais conteúdo sobre FIIs, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação quando um vídeo novo for enviado. Até o próximo vídeo. Falou! É isso, agora deve aparecer 2 vídeos na tela. Escolha o que você gostar mais.